programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição, entidades sindicais e movimentos sociais responsabilizam a Samarco Mineração, a Vale e a BHP pelos danos causados em Mariana e região. E mais um choque de realidade nas escolas estaduais mineiras. Então, a gente sente medo de trazer nossos filhos para a escola, né? Correndo esse risco, né? De Brasília, você vai ver as notícias da CNT. Educação em debate. O Outras Palavras está hoje em Ribeirão das Neves, na região de Justinópolis, na Escola Municipal Sargento Valério. A frase, logo na recepção, é convidativa. Estamos de braços abertos te esperando. Mas, de fato, o ano escolar por aqui ainda não começou. Kátia Felizmino é a diretora da escola e ela nos relata o que está acontecendo por aqui. O que tem acontecido é desde quando eu assumi a direção da escola em janeiro de 2015. A partir desse momento, eu, com ofícios, cobrando da secretaria manutenção para o prédio, porque algumas salas, banheiros estavam realmente precisando de manutenção, parte elétrica precisando, cobertura no pátio, porque no pátio não tem cobertura, os meninos fazem a recreação ao sol, exposto ao tempo, sol, chuva. E a minha preocupação, e por amar aquilo que eu gosto, e ser compromissada com aquilo que tem em minhas mãos para eu fazer, eu tenho tentado fazer assim, da melhor maneira possível. E, para isso, eu tenho que cobrar de alguém. E eu tenho que cobrar da Secretaria de Educação. E isso eu tenho feito. Mas, com o passar do tempo também, a gente veio visto várias trincas, rachaduras, até mesmo a parte do chão ceder. Eu, como diretora, e sabendo que tem vidas aqui, alunos, profissionais, comecei a me preocupar com essa situação, comecei a enviar ofício, porque o prédio ainda se encontra em garantia com a construtora. E antes que essa garantia expirasse, eu procurei ajuda da secretaria, apoio, para poder resolver alguns dos vários problemas que a gente tem dentro da escola. Então, assim, eu quero deixar bem claro que eu não sou ligada a partido político nenhum. Meu compromisso é com a educação. Sou professora, já estive em sala de aula, agora estou na direção. E a minha visão é de professora, porque quem está dentro de sala de aula sabe o que passa. A situação, pelo que a gente também registrou, ela é grave. Rachaduras por todas as partes das escolas, são 11 salas, para vocês terem uma ideia, em todas elas, muitas rachaduras. E na parte externa tem também um muro de arrimo que está cedendo, né, Kátia? Esse contato se deu com a Secretaria de Educação do município? Sim. Se deu através de ofício, tem tudo documentado, protocolado. Várias vezes eu protocolei esses ofícios, pedindo que a Secretaria de Educação, junto com seus técnicos, os setores responsáveis, viesse fazer uma vistoria. Então, a cada ofício que eu entregava, ficava sem resposta, e eles não vinham até a escola. E, quando vinham, achavam que o problema... Só falavam que tem escolas com problemas piores. Pois é, e a interdição acontece, de fato, desde que dia? Desde que data a escola está lacrada para a comunidade escolar? Essa interdição nos pegou de surpresa, porque estávamos aqui preparando para receber os alunos, as professoras já com planejamento da semana, e a Defesa Civil, de repente, chegou, olhou e fez um relatório interditando toda a escola e dando um prazo de 5 dias para desocupar o prédio. Então, o prédio está limpo, salas vazias, ninguém no local? Ninguém no local, porque quando eu recebi esse relatório da Defesa Civil, eu comuniquei à Secretaria de Educação, falei com o secretário de Educação por telefone, falei para ele que a Defesa Civil estava pedindo, deu um prazo de 5 dias para desocupar o prédio, e ele não recebeu isso de uma boa forma, e falou que ele não poderia resolver esse problema. Se ele, que é o secretário, não pode resolver o problema, quem sou eu, A interdição da escola aconteceu no último dia 12 pela Defesa Civil. Até agora, os educadores e a comunidade escolar não sabem o que fazer. O sentimento por aqui é de que todos estão no prejuízo.
A escola fechada impacta a vida de vocês? Muito. A vida da gente fica totalmente paralisada. Minha filha pedindo para poder voltar para a escola, porque ela adora estudar. Então, a gente sente medo de trazer nossos filhos para a escola, né? Correndo esse risco, né? Porque é uma vida que se perde, tem vizinhos do lado. E a gente fica completamente parados. Eu tenho muito medo até de mandar. Se for voltar à escola, eu tenho medo enquanto eles não resolverem esse assunto. Porque atrapalha a nossa vida, nosso trabalho, a gente tem emprego, tem tudo para poder resolver e nada acontece e a gente tem que ficar parado sobre isso. Qual que é a expectativa sua? Eu espero que eles consertem a escola, arrumem de forma digna, de forma correta, coloque segurança na escola para a gente trazer nossos filhos para um bem-estar, né? Porque eles podem ter aprendizagem, tudo de bom. E que a gente fique tranquila, podemos trabalhar tranquilas também. Meu medo maior é esse, de trazer minha filha correndo esse risco. Saber que mais cedo ou mais tarde, em questão de segundos, a gente pode ouvir um telefonema que aconteceu um acidente gravíssimo. Então, a gente não dorme em paz, a gente não fica em paz, não trabalha em paz, nada acontece. Porque o secretário fica nessa lenga-lenga e já vem de anos sobre isso. Tanto, muitas vezes, eu já reclamei na Secretaria de Educação sobre isso, do muro estufando, e eles falam que a gente está fazendo tempestade de copo d'água. Será que quando acontecer um desabamento, aí a gente está fazendo uma tempestade de copo d'água? Será que isso vai acontecer? Aí que ele vai falar que a gente estava reclamando demais, estamos chorando, falando coisas demais? Então, eu queria saber como que ele vai fazer sobre isso, né? Dona Clélia, qual que é a sua preocupação? Preocupação é que, porque a minha menina, a casa dela é pegada e o muro tá chegando, já tá pegando na parede da casa dela. Ela tem 3 filhos e ela sai para trabalhar e eu fico com um menino que estuda aqui, que eu sou avó. E o engenheiro falou que não tem perigo de mexer, que não tem perigo, que não vai cair. Mas o trem está faltando 50 centímetros quase para ir lá no muro. Então, com o negócio da chuva, a chuva, não sei se entra aqui e vara tudo na casa dela. E o engenheiro sabe disso porque está furado os buracos na casa dela, que eles deixou, que eles furou para arrumar e não arrumou nada. E a casa dela, quando chove, que infiltra no piso, então sai tudo lá na casa dela. Tem furou 2 buracos assim e entra na casa dela a água quando a chuva está forte mesmo. Está forte. E a terra molhou e a terra está sedenta. E molha e entra dentro da casa dela a água. Tá. Em relação aqui à escola, a senhora viu isso aqui sendo construído? Vi sendo construído, vi os tratores entrando e passando os tratores e tirando os barrancos. Tinha uma barranqueira, tinha uma buraqueira e passou o trator e tirou tudo e fez esse muro aí, que eu acho que nem a fundação esse muro não tem. Eu não sei não, mas eu acho que eles deveriam ter feito uma fundação direito para não complicar ninguém. Aí como é que tem tudo rachado. Dona Clélia, é importante essa escola para a comunidade? Importante, porque a gente passava maior aperto aqui sem escola. Só tinha a menina, a escola, essa escola que era lá em cima, mas era lotado de menino. Então, estava difícil a escola para todo mundo. É preciso ter essa escola aqui? Preciso de ter ela. Com qualidade? Com qualidade, igual ela é, porque ela é uma escola boa, só que depende do desenrolar o que está acontecendo, igual está aqui, ó. Tudo quebrando aqui, tudo rachando aqui, racha esse trem desbirona para aqui adentro, mata os vizinhos, tudo, olha o tanto de casa que tem aqui. E ele não vem e fala que não tem que arrumar, só passa essa massinha aí, ó, esses caminhozinhos de massinha e pronto. E a gente fica prejudicado. A comunidade tem se manifestado e feito diversos movimentos para cobrar do poder público local solução para os problemas da escola. Momento Ultiminas. No Brasil, o direito de todos à comunicação, à liberdade de expressão, à pluralidade de opiniões e ideias esbarra nos interesses de poucos. Com essa centralização dos meios de comunicação em nosso país, a maioria da população perde a representatividade. O ideal seria que a comunicação fosse descentralizada e que todos pudessem falar, pudessem expressar suas opiniões por meio das mídias
e que os canais de televisão comerciais abrissem espaço para a diversidade e conteúdos regionais. Outro exemplo da luta pela democratização da comunicação é o projeto da CUT, que inclui a Rádio CUT, transmitida via web, com conteúdo distribuído a emissoras de todo o país, a TV Web, as mídias sociais como Twitter, Facebook, YouTube e o portal Mundo do Trabalho. Os movimentos sociais organizados também se esforçam para garantir a democratização da comunicação no Brasil. O Código Brasileiro de Telecomunicações tem mais de 50 anos. Os blogueiros progressistas avançam. O grupo de jornalistas que utiliza a internet para divulgar conteúdo diferenciado e promover reflexão é cada vez mais a opção de milhares de brasileiros. Mas os blogueiros são alvo de ataques. A gente hoje está disputando num campo totalmente controlado pelo adversário. Os juízes, não estou dizendo do judiciário, mas os juízes são do adversário, os bandeirinhas são do adversário. O nosso gol é um pouquinho maior que o deles. A gente está num campo muito, muito desigual. Até algum tempo atrás falavam que era quarto poder. Eu estou chegando à conclusão de que é o segundo Estado. É bom para a sociedade, mas eu acho que é bom até para a própria mídia convencional, que tenha vozes dissonantes, né? Assim, a democracia precisa disso. O país anda para frente, é melhor, assim, não tem condições da gente morar num país onde toda a mídia tem uma mesma visão de pensamento, uma mesma linha política, uma linha social. É necessário uma maior pluralidade, uma diversidade, e eles não estão acostumados com isso. Você pode dizer que milhões e milhões de brasileiros hoje estão calados. Eles não podem se comunicar. Eles são apenas receptores de informações dadas por meia dúzia de famílias e alguns monopólios midiáticos. Como enfrentar isso? Eu acho que abriu-se uma brecha que eu não sei quanto tempo dura das novas tecnologias. Um passo a gente já deu, né? Os blogueiros, por exemplo, têm se organizado, têm associações, os pequenos empresários da comunicação têm associações também, para poder fazer a disputa política, porque infelizmente o governo brasileiro não está levando essa discussão adiante. Está na mão dos movimentos sociais, das pessoas que se importam com isso. A articulação, uma organização de fato em torno de grandes ideias e do que é liberdade de imprensa para a gente, e um trabalho de convencimento das pessoas que estão fora desses movimentos, tanto de um lado como de outro, eu acho fundamental nesse momento. Nós precisamos fortalecer os nossos próprios meios, nós não podemos ser pautados por essa mídia que está aí. Comunicação não é gasto, comunicação é investimento na luta de ideias. O segundo grande movimento é lutar para quebrar um pouco o poder desses grupos monopolistas. Então é lutar para democratizar os meios de comunicação. Quando você não regulamenta, quem regulamenta é o poder do mais forte, é o poder do capital. Então, para algumas grandes conglomerados, não interessa regulamentar. Porque eles já detêm o meio, eles já detêm o instrumento e eles fazem valer a liberdade de expressão deles. Nós não queremos, de forma nenhuma, cercear o direito de liberdade de expressão de nenhuma emissora. Mas nós também queremos ter o direito de liberdade de expressão. A CUT quer ter o direito. O Movimento Sem Terra quer ter o direito de liberdade de expressão. Temos a clareza da importância que a comunicação é um direito. É um direito dos brasileiros e das brasileiras. Por isso é um bem público, por isso tem que se tornar uma política pública. E aí, por isso, nós precisamos fazer todo esse debate de qual comunicação nós queremos para esse Brasil. Mas também nós temos a clareza que o movimento sindical tem que construir a sua rede de comunicação. Tem que construir a sua estrutura de comunicação. E para isso, a CUT precisa ter proposta. Para isso, a CUT precisa construir rede. Para isso, a CUT precisa articular. Quem luta, educa. É a luta coletiva que garante conquistas. É esse o sentimento que move, nesse momento, a luta do Sindiúti-MG. Ao sair de uma reunião com o governo, a direção do sindicato comemorou avanços importantes da pauta de demandas discutidas, dia 11 de fevereiro, cidade administrativa, em Belo Horizonte. A coordenadora-geral do Sindiúti-MG, Beatriz Cerqueira, falou com a imprensa sobre os avanços alcançados em relação a assuntos que estavam preocupando muito a categoria. O que nós identificamos é pessoas adoecidas, acidente de trabalho,
têm a menor condição do retorno ao mercado de trabalho foram desligadas pelo Estado no dia 31 de dezembro, o Estado alegando o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. No nosso entendimento, esses cargos eles se tornaram vagos, mas o Estado não pode demitir trabalhador doente sem uma prévia avaliação de que ele está em condições de voltar ao mercado de trabalho ou aposentá-lo. Nós estamos vindo aí de um processo de uma semana de mais de 120 mil cargos colocados para contratação temporária. Essa questão da contratação temporária precisa ser uma discussão da sociedade, porque a contratação temporária, neste volume, evidencia uma precarização da relação de trabalho, o designado não tem carreira, o designado não tem, está submetido a uma rotatividade entre as escolas estaduais, pode ser desligado sumariamente. Nós precisamos reverter esse quadro na educação e a oportunidade agora, 2 concursos públicos em vigor e a perspectiva de um novo concurso, onde ainda as vagas não houve concurso naquela região. Os trabalhadores em educação que eram vinculados pela Lei 100 e que estavam de licença médica no dia 31 de dezembro de 2015, o Estado vai manter o afastamento médico e os servidores passarão periodicamente por perícia para avaliação sobre o restabelecimento da saúde ou encaminhamento para a aposentadoria. Um projeto de lei sobre isso já foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Sobre a nomeação de concursados, o governo assumiu o compromisso de dobrar o número de 15 mil para 30 mil nomeações por ano. Para 2016, haverá um esforço de se chegar a 50 mil. Este ano, já foram realizadas reuniões na Assembleia Legislativa e com o governo do Estado, no BDMG, para tratar de diversos assuntos que impactam a vida dos trabalhadores em educação de Minas Gerais. Atualidade. Aqui no estúdio, o professor Paulo Henrique Santos Fonseca, que é diretor do Sindiúti e também coordenador do escritório regional do DIEESE. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, O que é o DIEESE mesmo? Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos. É especializado em pesquisas, em estatísticas, e é por isso que foram convidados para desenvolver esse projeto no Sindiúti, né? Já tem uma expertise, toda uma experiência acumulada. Tem essa experiência, né, de fazer a pesquisa, e nós estamos inovando agora, que é fazendo a pesquisa online, né? Essa pesquisa está disponível no nosso site, o site do Sindiúti, e também toda a estrutura do sindicato, através das suas subsedes, da sede, né, estão disponibilizadas para que os nossos educadores da rede pública estadual, né, de Minas Gerais, que estão na ativa hoje, né, respondam esse questionário, né? Nós esperamos ter uma grande adesão para que a gente possa conhecer melhor a nossa categoria, melhor representá-los, né, e saber exatamente quais são os anseios e as necessidades, né, do educador e da educação em Minas Gerais. O que o Sindiúti pretende levantar? Que tipo de informação? Queremos saber quais são, né, as dificuldades do educador, né, na escola, dentro de sala de aula. Então é conhecer melhor a categoria, né, para poder estar somando, né, nessa luta dos educadores. Um tipo de pesquisa, identificando melhor o perfil do trabalhador em educação, ele traz um impacto positivo para esse público externo? Sim, eu vejo, sobretudo, né, os professores na escola são, né, um modelo, né, que os estudantes, né, têm a seguir, né, no aprendizado, e é importante que haja as condições, né, concretas para que ocorra esse aprendizado, né? Então isso é positivo para toda a sociedade. E também para que a gente chegue num resultado mais imediato, né, é importante a participação de toda a categoria, acessar o site, né, sindiutimg.org.br, responder a pesquisa, né, e isso vai estar colaborando também para a celeridade, né, dos resultados da nossa pesquisa. Então, eu agradeço ao professor Paulo Henrique pelas informações, parabenizo por esse projeto. Não perca essa oportunidade, responda logo o questionário, acesse pela internet, para que o seu sindicato possa ter informações e elementos para aperfeiçoar, né, a sua atuação. Momento CUT Minas. O que significa na prática investir 10% do PIB na educação? E hoje é investido quanto? O investimento hoje gira em torno de 5%.
E a nossa reivindicação são os 10% do PIB, porque isso significa investir desde a pré-escola até o nível superior, com pós-graduação, significa investimento em creches, né, significa investimento na educação profissional, que, aliás, é uma demanda colocada por todo o Brasil, e, nesse sentido, significa também aprimorar a qualificação dos trabalhadores em educação, porque nós queremos a formação inicial e continuada de todos os professores da rede pública de ensino em todos os níveis e modalidades. Significa estabelecer um plano de carreira que garanta ao trabalhador em educação uma situação em que ele possa se dedicar com mais afinco, inclusive em tempo integral, à educação, à escola. Isso significa, sem dúvida nenhuma, em médio prazo, aumentar a qualidade da educação socialmente referenciada que o Brasil precisa. Então, nesse sentido, os 10% são fundamentais para, inclusive, implementar todas as 19 metas que estão colocadas no plano, todas as suas estratégias e, é claro, isso já foi comprovado através de nosso debate no Fórum Nacional de Educação e na comissão especial que, inclusive, aprovou por unanimidade os 10% do PIB. Gostaria de saber o que é FGTS. O FGTS é um fundo de garantia por tempo de serviço. É um fundo que foi criado na década de 60 para substituir a estabilidade de emprego que os trabalhadores tinham. O trabalhador, ao completar 10 anos de emprego, ele assegurava a sua estabilidade e não poderia ser demitido. Então esse fundo foi para substituir essa estabilidade. Foi uma decisão da ditadura militar, quando exatamente no Brasil estava se completando 10 anos da indústria automobilística no Brasil. Então esse é um fundo que é uma poupança, né? E esse fundo ele é utilizado para que quando você é demitido, né, você resgata esse saldo. Então nós defendemos a Convenção 58 da OIT, que garante a demissão, a proibição da demissão imotivada, e o fundo de garantia é esse recurso que é depositado todo mês, né? E quando você é demitido, você resgata esse fundo. Esse fundo é utilizado, os recursos desse fundo, com habitação e com saneamento. O problema é que hoje o fundo de garantia não corrige anualmente, o reajuste dele é TR mais 3%, e normalmente essa correção ela é inferior à inflação. Momento CNTE. A audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília debateu o tema assédio ideológico nas escolas. A Comissão de Educação reuniu especialistas para falar sobre o papel dos educadores e a influência que eles exercem sobre a posição política dos estudantes. 2 projetos de lei federal tratam do tema. O PL 867 de 2015, intitulado Escola Sem Partido, elimina a concepção paulo-freireana de transmissão do conhecimento. Para Freire, o objetivo da educação é conscientizar e ensinar o estudante a ler o mundo para poder transformá-lo. Já o PL 1411 de 2015 torna crime a manifestação ideológica, instituindo pena de reclusão e multa aos professores que expressarem suas ideias políticas em sala de aula. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação aponta que trata-se de censura. O presidente Roberto Leão ressaltou a importância de os educadores estimularem a participação organizada de crianças e jovens para o exercício da cidadania. Para a CNTE, a escola é sim lugar de discussão política e construção de posições ideológicas. Impedir a livre manifestação seria um retrocesso na democracia. A escola não é um espaço isolado do mundo, né? Eu concordo que não tem que ser de política partidária, mas o debate político, o incentivo à participação na vida da sociedade é fundamental. E a escola deve ter esse papel. O que vai acontecer é que nós vamos ter um monte de robô, né? Jovens e adolescentes que vão sair da escola treinados, né? Sem saber exatamente o que eles vão encontrar fora da escola. E nós precisamos preparar o aluno para a vida. Essa é a grande missão da escola. O estudante ele tem que ter o direito de, ao sair da escola, saber se portar na sociedade, tendo a posição que quiser ter. Tá? Ele não pode ser desinformado da realidade do mundo onde ele vive. Choque de realidade.
No dia 28 de abril será realizado um ato unificado em Mariana para lembrar os impactos e as vítimas deste crime, bem como reivindicar melhores condições de trabalho e em defesa do emprego. O ato será realizado em conjunto com o Fórum Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora das centrais sindicais. Os integrantes do fórum querem colocar o assunto em evidência com a intenção de chamar a atenção da sociedade sobre as condições de trabalho no Brasil, também para exigir dos governos e da iniciativa privada medidas eficazes de proteção à vida dos trabalhadores. A presidenta da CUT Minas e coordenadora-geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, diz que o que se vê hoje em Mariana e região não pode cair no esquecimento. O balanço, 90 dias depois do crime que aconteceu em Mariana e na bacia do Rio Doce, não é um balanço positivo, né? A violação de direitos humanos continua acontecendo na região e as comunidades e as casas não foram reconstruídas. Os responsáveis pelo crime cometido, Samarco, BHP e Vale, continuam na sua estratégia de não reconhecer os atingidos como sujeito de direitos e, portanto, sujeitos da sua própria organização. Então, essa acho que é a mais importante disputa sendo travada nesse momento, né, que os atingidos se organizem de forma autônoma dessas empresas e as empresas tentando tutelar essa organização e também ao desafio de que as coisas aconteçam no ritmo e na necessidade dos atingidos e das cidades, e não no ritmo da empresa. Então, eu visitei recentemente Barra Longa, nada foi completamente concluído. A cidade tem um volume inacreditável de lama, um volume inacreditável de casas atingidas, de casas estruturalmente danificadas, e as empresas trabalham num outro ritmo e não na necessidade das pessoas. Eu acho que o compromisso dos movimentos sociais é permanecer discutindo Mariana, para que a sociedade compreenda que Mariana não foi um acidente, e também é necessário que isso não caia no esquecimento, para que os responsáveis sejam punidos em todas as esferas. Aqui nos movimentos sociais, nós faremos uma agenda do 1º de maio, que será o Tribunal Popular Internacional, que vai discutir os crimes, né, da mineração, no período de 1º a 5 de maio. Nós seremos os anfitriões do Encontro Brasileiro de Movimentos Sociais, de Movimentos Populares, no final de março, em que também faremos o debate de Mariana, e o dia 28 de abril, que é uma data nacionalmente celebrada pelo movimento sindical, que é de discussão dos acidentes de trabalho, terá como discussão a questão de Mariana. Acho que é preciso acrescentar ao cenário que nós já denunciamos em relação a Mariana, em relação ao distrito de Bento Rodrigues, em relação a tudo que a população ribeirinha, o que os indígenas passaram em relação ao Rio Doce. Também preciso acrescentar mais um município que eu tive a oportunidade de acompanhar recentemente, que é o município de Barra Longa, em que a cidade se transformou num grande canteiro de lama e de caminhões. É inacreditável a força da lama, a altura que a lama chegou no centro da cidade, né? O recuo da lama foi 5 quilômetros na contramão da correnteza do rio na região, e é um cenário assustador.